Olá, viva! Você que assiste aqui o vosso podcast. Hoje começa mais um podcast e trago no estúdio dois convidados sensacionais, espetaculares. O vosso podcast é assim, é diversidade, é conversa animada, é conversa de reflexão e que você também, a partir dos comentários, pode deixar a sua opinião em relação ao assunto que se discute aqui, né? Vou saudar os meus convidados, dizer que o vosso podcast é um programa que pode contar contigo, com seu apoio, sua doação, e não custa nada, ajude-nos a crescer. Os meus convidados são Edson Breeze e Lídia, jovens que na verdade têm muito por dar para essa sociedade. E vamos conversar hoje vamos falar de dois assuntos bem interessantes. Vamos falar sobre essa questão do namoro na adolescência, até que ponto, ou seja, quais são os riscos de começar a relação amorosa no relacionamento, ou seja, na adolescência. E também vamos conversar um bocadinho sobre o impacto dos bens materiais, financeiros, nas relações de namoro também. E também um bocadinho sobre a questão da diferença de idades nas relações de namoro. Edson, boa noite, é um prazer estar aqui contigo no vosso podcast. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. O Edson é também um CEO do vosso podcast, mas hoje ele é convidado. Isso é assim que funciona, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Vamos patrocinar esse sumo, Olha, esse sumo não tem nenhum sumo bom. É nosso. Ainda não Pode ser tá patrocínio. É sumo natural, então não tem nenhum patrocínio. Maravilha. E como a conversa não é do Gui e do Edson, vou também saudar aqui a Lídia, também é convidada. Lídia, boa noite, vens de onde? Boa noite, eu venho da Zona Alta do Lobito. Zona Alta. É um prazer ter-te aqui no vosso podcast. Esperamos que não seja a última vez, né? De nada. Agora, Lídia, conta uma coisa. É muito raro ver assim mulheres africanas, principalmente com cabelo natural e com devido cuidado. Parece-nos que a mulher africana é aquela que, ou seja, a maioria das mulheres africanas investem mais no artificialismo, pode-se dizer assim, né? No artificialismo quando falamos de cabelo. Mas a Lídia traz aqui uma performance natural. Por que desse cabelo natural, dessa postura? A princípio eu sempre gostei. Eu queria criar minha própria identidade. Isso é bom. Sim. Outro, já não gosto de coisas artificiais e cortar o cabelo me tornaria diferente também perante outras pessoas, a sociedade na qual eu participo. Ok. E aí eu me sinto bem assim. Uau, Apesar isso de é algumas críticas pelo facto de ser mulher e se apresentar assim, mas eu gosto. Mas quem é que faz a crítica? As outras mulheres ou os homens? Em parte, algumas mulheres, também alguns homens, mas eu tenho recebido também elogios e é daí onde eu me apego mais. Antes de passar a palavra para o Edson relativamente a essa questão da forma natural ou não, eu vou pedir que vocês dois fiquem à vontade mesmo, porque o podcast é assim, né? Não, Tá estou à bem. vontade. Uma conversa natural, Lídia, relaxa, fica super fria. à vontade. Tá Edson, o que é que você acha? As mulheres investem mais nos cabelos naturais ou no artificialismo? Olha, hoje está um bom desafio. Hoje há um grupo de mulheres que preferem cuidar do cabelo natural, como temos mais um outro grupo que opta mais pela questão de querer fazer ou de querer usar a peruca ou postiço. Eu vou fazer aqui uma, como é que se diz? Eu vou acertar em cheio, se Deus, ou seja, se não me engano. O Edson prefere mulheres com cabelos artificiais, certo? Não. Ah, falhei. Não sou muito. Epá, fica bonito, mas torna um bocadinho delicado por causa da questão das intimidades. Não tens que pegar porque senão vai. Estás a ver? Eu gosto de mulheres naturais. Se vai fazer uma pintura, se vai usar algo que seja básico, não muito extravagante, não algo que estraga ou foge do padrão da beleza dela. É como, por exemplo, tu dormes com uma dama, ou seja, passas a noite com ela, de manhã quando acordas, antes de bazar, é outra pessoa, porque está completamente desmontada. Porque já tive realidades. Há mulheres que quando usam peruca, na hora da relação sexual, tem que tirar a peruca. E você vê há mulheres que há aquelas tranças aí, as viradas, nem todas ficam ali bem. Você vê às vezes a chupada, você fica cheio. A estrutura natural, mano, depois te espanta, te assusta. Mano, você fala, é surreal, você fala... Lídia, estás a ver o que os homens pensam? Estás a ver,
Mas quando ela volta por casa de banho ou para casa de banho, vai fazer suas pinturas, mete a peruca, você fala, oh, a Beyoncé voltou. Isso é bom. Oh, uau. Essa é uma conversa interessante que podemos trazer aqui em outras edições do Voz Podcast. Entrando assim diretamente para aquele que é o nosso assunto. Quando se fala em adolescência, estamos a falar de que idade? Quais são as idades que caracterizam a adolescência? Pessoas de que idades? Lídia, quem é que pode ser considerado adolescente em função da idade? Em função da idade, é considerado adolescente aquele que está entre os 12 até os 19 anos. Sim. É normal namorar na adolescência? Vamos sobretudo olhar, por exemplo, para as pessoas dos 11 aos 15 anos. Ter uma relação de namoro que envolve sexo é normal para vocês? Que envolve já sexo, não é normal. Se for para seguirmos os padrões, seguindo os padrões não é normal. Mas a realidade mostra-nos o contrário. Muitos adolescentes a namorar. Já. Edson. Olha, não é normal por causa de várias consequências e também eu vou já assim juntar a Lídia. A nossa realidade não é a real, né? Mas acredito que não é normal e não é aceitável nessa idade os adolescentes já terem relações sexuais. Mas Edson, por exemplo, hoje vemos muitos adolescentes com uma vida sexual ativa. Certo. O que eu quero que vocês me digam é se vocês concordam, se vocês não concordam. Como é que está, ou seja, que avaliação podemos fazer, principalmente da Angola, olhando para a realidade angolana, que avaliação podemos fazer relativamente aos adolescentes envolvidos na vida sexual? Temos muitos, não temos? Temos muito sim, isso deve-se à falta de instrução, primeiro da própria família, depois não são muito ativos na escola e a fuga às igrejas. Eu sempre digo que um homem bem instruído tem que estar bem nestas três associações, tanto a igreja como a escola. Tem que estar ligado à igreja, tem que estar ligado à escola. Sim, e também à família. A família tem que estar a par do comportamento de tudo que o filho faz, do que o adolescente faz. Tudo isso influencia bastante na minha vida, na vida do adolescente, enquanto adolescente. Edson. Enquadrando no que estás a dizer, olhando para a nossa realidade, num país como Angola, que está tão desorganizado, acho que é um crime nós aceitamos isso e também eu acho que por falta de condições, principalmente familiares, não temos como definir ou dizer que é o certo, porque até os pais não têm uma educação sexual. Além da educação sexual, eles não têm, como posso dizer? Liberdade para não falar são com os abertos filhos. com os seus filhos para Sim. falarem sobre relações sexuais. O que é que está na causa? Concordas com que os pais, muitos dos pais também não têm essa percepção da Sim, propriedade formal? A princípio mesmo são os tabus. Os nossos pais pensam que nós não devemos saber de certas coisas. Então, isso incapacita-nos de sabermos de coisas que deveríamos saber na nossa idade por intermédio deles. E nós vamos procurando nos amigos, em outros locais onde vamos pertencer. Vamos supor que é uma mãe nova, dessa nova geração. Quais são os passos que você seguiria para educar bem os filhos, para ter uns filhos preparados? Eu, como uma mãe nova dessa geração, eu faria a diferença. Faria os possíveis de orientar os meus filhos, dar uma devida educação sexual, mostrar-lhes os caminhos positivos e negativos, porque a criança, desde o momento que nasce, tem já um livre-arbítrio. Eu não posso obrigar o meu filho a fazer alguma coisa que não quer, mas é necessário, é meu dever como mãe, mostrar-lhes os caminhos positivos e negativos e anunciar-lhes as consequências que pode acatar caso ele faça algo diferente ou errado. Estamos aqui a dizer, na verdade, ou seja, concluindo, estamos a dizer que a preparação dos filhos para a sociedade é primeiramente dependente dos pais. Sim, lógico. Não tem por exemplo, se olharmos para uma realidade como Angola, em que os próprios pais também
Tenho muita dificuldade de ter a percepção sobre esses conhecimentos, Olha, principalmente sobre a saúde. até não é só não terem conhecimento. Hoje os pais angolanos não têm tempo para os filhos. Por que não tem tempo? O que é que se Por causa passa? das condições que o nosso país, né, dá ao povo. Por exemplo, um pai que sai às vezes 7 horas, vamos supor, às vezes as crianças estão a dormir, volta 21, 22 horas em casa, não vai ter tempo às vezes suficiente para discutir, para debater com o filho. E às vezes vem o final de semana que ele quer também desaliviar a mente, porque teve uma semana de trabalho muito corrida, então há sempre aquele convite. E às vezes nem tem tempo integral para estar com o filho, ele acha que o tempo integral é satisfazer os desejos que os filhos querem, que é quero ir chupar gelado, dá dinheiro para chupar gelado, eu levo. Ele acha que a atividade que pode ter com os filhos não é sentar, conversar, é levar para passear. Assim já teve o dia preenchido para o filho. Então hoje estamos assim, estamos apertados. Os pais não Então, têm. Acho que tem que se criar um programa para que se tenha um bom enquadramento, perdão, no ensinamento sobre saúde sexual ou falar sobre sexualidade com os nossos filhos. ao nível das famílias. Certo. Sim, sim. E olhando sobretudo, ou seja, agora já fazendo um enquadramento direto sobre se namorar na adolescência é positivo ou não. O que é que vocês dizem? É negativo. Para mim, muito negativo. Muito. Por que é negativo? Lídia concorda que namoro na adolescência é uma coisa negativa? Que não se deve? Em partes. Em partes. Por que em partes? Olha, a princípio, todas aquelas sensações de querer estar com alguém, de querer relacionar-se com um outro gênero, uma outra pessoa, aqueles desejos sexuais, tudo parte da adolescência. Agora, eu acho que é negativo pelo facto de os adolescentes não estarem preparados para lidar com tudo isso, não estarem bem psicologicamente para aguentar certas coisas que acontecem no namoro, não aguentar as coisas negativas que podem acontecer. Mas também pelo facto de ser o momento inicial de todos esses sentimentos, eu acharia normal, porque existe sim namoros de pessoas que começaram na adolescência e combinou bem e sem relações sexuais, apenas mesmo por aquela vontade de estar com Olhando alguém para aquela que diferente. foi a enquadramento do Edson, percebo que podia ser normal se, por exemplo, existisse uma educação sexual rigorosa Sim, sim, por parte dos pais, né? sim. É onde vem a minha negatividade, porque talvez os pais da nova geração, assim falo da minha, que não ter uma outra visão relativamente ao sexo, ao não tabu, porque há coisas que eu aprendi sobre sexualidade masculina não foi em casa. E nós somos os africanos, ou seja, nós somos angolanos que, não vou dizer a maior parte, mas na sua maioria, muitos não vivem com pai e mãe. Consegues entender, Mano Gui? É que nós angolanos, a fuga à paternidade faz-se sentir. Tem muitos, porém, ali que se nós admitirmos que os adolescentes já têm que partir para um namoro, principalmente nessa desorganização de não haver controle, nós estaremos submetidos a correr vários riscos de ter mulheres em gravidez precoce e muitas gravidez precoce. E porque parece que a adolescência é uma fase que ainda o sistema reprodutor, principalmente da mulher, ainda não está fisicamente preparado. E aí, por exemplo, podem surgir, mais casos de mortes na adolescência por gravidez, né? Os casos, por exemplo, de partos por cesarianas aumentam. Daí, eu vos perguntaria o que podemos fazer para reduzir esse risco que os adolescentes correm muitas vezes quando começam a vida sexual. Eu queria só terminar essa última parte. Gui, na Europa, no país dos outros, ou no país mais desenvolvido, porque aqui em África também temos alguns países desenvolvidos, nos países mais desenvolvidos, os pais acompanham as relações dos filhos. Educam os filhos a terem uma relação saudável. As escolas fazem educar o jovem
o jovem não proíbem de se relacionar, mas dão uma boa educação para que o jovem perceba os riscos que corre. Nós não temos isso, o nosso Estado não nos prepara para isso. Então, é por aí onde eu puxei mais para que, para mim, acharia mal, né? Vendo a corrida que os nossos adolescentes hoje levam para ir diretamente para o ato sexual. Há uma velocidade enorme em querer ir diretamente para o prazer. Eu acredito que hoje não tem adolescente que namora, aceita namorar sem querer se relacionar. Não tem. Se calhar é uma coisa que cuida demais, então. É como isso. É tipo meter doce ao lado das crianças e não lhes dás. Bom, essas conversas não terminam por aqui, temos ainda um caminho para frente. Lídia, a bola é contigo. Vamos agora passar para uma outra temática, né? Definimos aqui várias temáticas. Existe, por exemplo, hoje ao nível não só de África, não é? E observamos constantemente, por exemplo, muitas zombarias ao nível das redes sociais, principalmente no Facebook. Vemos fotografias de mulheres que aparentam ter 15, 16 anos, mas em beijos com homens Mais que aparentam velhos. ter 70, 80 anos. Aí entramos diretamente para a conversa sobre a diferença de idade no relacionamento. A diferença de idade no relacionamento, até que ponto? Eu acho que até o ponto que os dois têm a maturidade de discernir o que é o errado e o certo. Por exemplo, vamos considerar uma adolescente de 17 anos, namorar com um adulto de 70 anos, se eles concebem, já se é um aceitam. crime. Na Por nossa lei é lei já crime. é crime. Esse é aí onde começo já a dizer a maturidade. Já é um crime. Por mais que o adolescente queira, porque eu acho que é uma coisa que nós metemos na nossa consciência que isso é visível. O adolescente de 14 não vai querer namorar com o adolescente de 14. Vai querer namorar com o de 16. Mas calma, 17. Não, Lídia, por que então? Por que a Dizer, da mesma idade que eu, não posso. Eu ouço muito também essa frase, né? Essa é criança comigo, mas são Mas da por mesma quê? idade. Por questões de maturidade emocional ou por questões de maturidade física? Não sei se vamos olhar para os... Pronto, vocês A imaginam. princípio, isso aqui não é só mesmo na adolescência, até nós que já estamos na fase Da da juventude. juventude. É normal, as mulheres em si tendem a ter um homem que tenha uma idade Maior que a delas. maior que a dela. Isso não consiste só na idade, no emprego, no salário, tudo. É normal. A Lídia casaria alguém que não tem emprego? Não. Por quê? Aí não estarias a se desvincular do amor? Eu também gostaria de fazer uma pergunta à Lídia. A Lídia não trabalha, certo? Não. Não casaria com um homem que não trabalha, certo? Não. Agora eu vou explicar o porquê. Tá bem. Então vamos lá. É como eu disse, as mulheres assim tendem a ter homens que tenham mais que ela. Se estuda a sétima classe, vai querer alguém da nona, oitava classe. Se tem 14 anos, vai querer um de 17 ou 18. Se não trabalha, vai querer alguém que trabalha. Para. Isso nem para, é algo já normal. Tá vendo? Normal porque as mulheres têm aquela tendência. Algumas. Era bom que dissesse algumas, senão... Algumas. E há algumas mulheres. Ou seja, nem todas têm essa visão, né? Sério, Vamos olhar para aquilo que se observa, aquilo que se vê, aquilo que se constata. aquilo que se observa é o que eu estou a dizer. Dificilmente você vai ver uma mulher a casar um homem que não tem emprego. E se por acaso casar um homem que tem emprego, isso se diz lá por amor, né? Vai haver sempre aquela discórdia. Por isso que a mulher é comportada, gosta do homem tal como ele é, e não fazer confusão. A própria família é que vai se intrometer-se no casal. Tá vendo? Como assim? A fulana é que paga isso, é que paga a renda, é que paga os bens alimentares, é que paga a educação da criança. Isso não cabe 100% à mulher. Vamos imaginar um caso que, por exemplo, você se casa com o Edson e durante a vida de casados ele perde o emprego, 2 anos sem emprego. Como é que ficaria? Ia se desvincular da relação? Continuaria na relação? Continuaria, mas isso dependeria da forma como nós temos nos comportado. Onde é que vai a responsabilidade da Lídia?
A responsabilidade É por isso Sim. que o Edson está a querer dizer é que, por exemplo, numa relação de casados, né? Olhando para... Já de casados? sobretudo- sim, de casados. Vamos olhar sobretudo para as questões voltadas à economia. É que tanto o homem como a mulher têm a responsabilidade de contribuírem para a casa, né? Para casa. Para a família. Mas aqui vamos fazer uma reflexão em torno do namoro. Não, mesmo no Qual, namoro, que diferença mano, de idade deve existir na vossa opinião? Não tem essa questão de quantos anos ou Para mim é de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos? Sim. Fora disso já seria normal. Não é que seria normal, é o que eu acho. Porque quando eu, com 23 anos, aceitar namorar com um homem já de 70 anos, vai ser óbvio para a sociedade que é por interesse. Dificilmente as mulheres mais novas namoram com homens mais velhos que são pobres. Mas também dizem que essas relações assim de diferença muito grande de idade, sobretudo quando o homem é muito mais velho, e nós assim, aqui sabemos que quanto maior a idade do homem, mais fraco fica o motor de reprodução. Sim. Isso não causaria curvas por parte da mulher? Causaria sim, porque dizem que a partir dos 30 anos as mulheres são mais ativas no ato sexual. E não acharias normal alguém permanecer com um homem muito mais velho? É claro. E a relação sexual é algo muito fundamental. Edson. É um dos aspectos fundamentais. Porque existem relacionamentos que quanto ao sexo estão mesmo bem, mas quanto ao respeito mútuo não há. Entende? Isso pode desvincular já o relacionamento. Então acho que só um dos aspectos fundamentais. A Não Lídia é fala aqui que considera normal uma diferença de 3 aos 5 anos. A mulher que pensa que não, o que deve acontecer é que as coisas devem ser de forma igualada. Não deve pensar que aquele é maior, é superior que aquele. Se o homem cozinha, a mulher também tem que eu cozinhar. acho que a igualdade que as mulheres querem é artificial, mano. é só teoria. É artificial a igualdade que as mulheres querem. Por quê? Porque na mesma nós já vamos ver uma diferença entre os homens e as mulheres. Isso é bem visível. Mas parece-me que custa as mulheres reconhecerem isso. E é porque hoje nós estamos a viver numa sociedade onde tudo é aceito. Temos que aceitar tudo. Estás a entender? E isso vem aí a igualdade do gênero, vem aí certas coisas que nós temos que viver e aceitar e conviver. Mas não é que as mulheres querem ser iguais aos homens. Não, não é isso. É que as mulheres querem atingir um patamar diferente. As mulheres querem mostrar que elas não nasceram apenas para cuidar da casa, Isso é outra coisa. das crianças. Isso é outra coisa. Essas tarefas é partilhar. Elas querem ser independentes, querem atingir funções, cargos que só os homens Me parece que muitas vezes as mulheres, nessa perspectiva de quererem ser independentes, depender delas mesmas, não se preocupam quando é que atropelam ou não os homens na relação. Quer dizer, querem atingir ou alcançar essa superioridade a todo custo. Nós já praticamente tocamos nos nossos 3 temas, não é? Até que ponto é que os bens financeiros e materiais têm importância numa relação de namoro? Por exemplo, já falamos aqui que uma relação deve ser por interesse, isso é normal. Há sempre um interesse. Sim. Mas quando o interesse, por exemplo, vai além daquilo que são os sentimentos, isso é normal. Não. Por exemplo, estar com ele só porque tem combo. Quando não tem combo já não é normal. Oh, mano, eu hoje penso assim que tudo que for material a gente consegue conquistar. É rápido. Yeah. Ou conseguimos ter, mas ter uma pureza, ou ter alguém que te olha como um futuro é muito difícil, porque posso buscar feitiço, posso roubar ou posso matar alguém para ter alguém que te ame de verdade e que te quer como tu és e pelo que tu és e o que tu fazes, porque há pessoas que não se importam pelo que tu tens, está contigo pelo que você representa ou para a vida dela, tá entendendo? É isso é que é o raro e nós não estamos a olhar isso, ou estamos a viver ou estamos a passar por uma fase que as relações
estão a ser muito materialistas. E nós vemos casamentos que começou, menos de um ano terminou. Porque Há muito disso, Lídia. O que é que tá em causa dessas relações ou seja, desses casamentos que se desvinculam muito cedo? acho Um que mês, espera uma muito semana. do outro, Gui. O imediatismo, Tá aí. criar muitas expectativas, também fazem mal para um relacionamento. Como ele já disse, é bom, antes de um relacionamento, aceitar a pessoa tal como ela é. Porque, em parte, também os homens são culpados. Há homem que já não vem te conquistar com palavras, ele não vem mostrar quem ele é na realidade, já vem com mês. Certo. Ele já vem com um carro fodido no teu portão. E as Mesmo amigas- quando o carro é do amigo, as né? vizinhas vão falar, uau. E fala que o carro é dele. As vizinhas, os amigos, as amigas é que vão vir, não. Esse é o valor. Até né? que filho de arranjou mesmo um homem de verdade. E com esses comentários todos ele vai... Não. Quer dizer, os que estão rodeados a mim acham que por eu ter um namorado com carro, já escolhi bem. Qualquer encontro ele fornece, dá dinheiro. E imagina um dia que ele não entregar. A mulher vai ver a necessidade de procurar isso no outro homem. Olha, hoje o assunto... Edson, nós estamos mesmo a caminhar para o... Hoje o minutos assunto finais. dos jovens é assim. Hoje, para muitos jovens, acham que se tiverem carro conseguem ter qualquer tipo de mulheres para ela. Não, tem mulheres que dizem mesmo, eu só gosto de homem com carro. Porque ele sabe que essa moça quando sair vai querer que eu vou lhe buscar, ou vai querer que lhe levo ali, estás a ver? Ele fala assim, pode ainda não ter dinheiro, mas se tens carro, com 2 pau você vai lhe levar. Não, tá fofo. Yeah. Bom, Mas, essa- olha, sim, antes Lídia? só de culminar, eu queria dizer que o mais importante mesmo é aceitar a pessoa tal como ela é. Porque o namoro tem várias fases. Tem aquela fase que é só da paixão, a emoção, tá? Aqueles sentimentos. Tesão. Mas depois vem aquela fase que você começa a conhecer os pontos negativos da pessoa. Tesão ali, aí também. é ali que você vai descobrir se a pessoa te quer de verdade. Certo. Então, certo. quando você aceita a pessoa, independentemente da sua religião, da sua raça, do que ele faz, do seu emprego, Do seu comportamento. do seu comportamento, aí, isso já é aceitação. Quando vem a aceitação, é claro que qualquer outra coisa que virá depois será